Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática do canal Educação. É uma grande alegria receber todos vocês nesta manhã maravilhosa, né? E hoje, turminha, nós iremos fazer uma revisão geral dos nossos conteúdos vistos aí ao longo do nosso primeiro módulo da disciplina de projeto de aprendizagem 1, tá certo? Hoje, galerinha, nós iremos fazer essa revisão geral, e no segundo momento nós iremos nos voltar mais às apresentações, né? Os projetos, na verdade. Os projetos que vocês fizeram. Vou falar um pouco sobre os projetos que vocês criaram, desenvolveram, colocaram, enviaram para a gente. Nós teremos aí a apresentação. Alguns alunos enviaram um material muito legal e aí nós vamos expor esse material para vocês, tá certo? De já, gostaria de agradecer a colaboração de todos os professores mediadores nesse processo da construção desses projetos. Eu sei que vocês, deram um grande suporte para os seus alunos. Alguns alunos fizeram projetos de pesquisa em campo. Outros alunos fizeram projetos voltados para uma pesquisa mais histórica da sua cidade. Outros fizeram pesquisas da macro-região. Outros foram até lá, o local específico que tudo acontecia, para conhecer um pouquinho mais sobre os projetos que estavam sendo desenvolvidos na cidade. Então, teve muita coisa legal, muitos projetos, que realmente a gente percebeu que vocês se empenharam, se dedicaram para desenvolver. Então, de já, gostaria também de agradecer a dedicação de todos os alunos, tá? Queria dizer que vocês estão de parabéns, muito obrigado pelo empenho de todos. E aí, turminha, nós estamos chegando aqui naquela sensação já de fim de primeiro módulo, né? Nós estamos quase encerrando as nossas atividades do primeiro módulo. E ontem eu já conversei com vocês, vou conversar de novo, que quando chega esse momento, o tempo passa muito rápido, pessoal. Daqui a pouco, quando vocês piscarem, vocês estarão no quarto e último módulo do curso, né? E vocês só ficarão com sentimento de saudade, né? Vão ficar com saudade de todo esse processo do curso técnico, mas é um caminho gratificante, tá? Fiquem firmes, perseverantes, não desistam, dificuldades irão surgir ao longo do caminho, mas fiquem firmes, tá? Vejam aí esse processo de aprendizagem, esse processo do curso técnico, como uma forma, de algum jeito para a vida de vocês que traga sentido, né? Tá certo? Não só para a vida pessoal de vocês, como um crescimento pessoal, mas também um futuro crescimento profissional, tá certo? Então, galerinha, vamos dar início à nossa aula de hoje. Nossa disciplina é projeto de aprendizagem interdisciplinar e o conteúdo nós iremos falar sobre uma revisão geral. Turma, o objetivo de hoje é nós realizarmos essa revisão geral da disciplina. E um dos principais pontos que nós iremos conversar hoje sobre esse projeto de aprendizagem interdisciplinar é sobre o agronegócio no nível local, regional e nacional. Eu trouxe esse tema para a gente revisar porque alguns dos projetos que vocês fizeram foi relacionado de alguma forma com agronegócio. Tá? É muito mais voltado para a agricultura familiar. Existe aí uma diferença. Vocês falaram muito sobre a parte da agricultura familiar. Eu vou mostrar para vocês um pouco também do agronegócio, que também faz parte de muitos locais da nossa região, do estado do Piauí. E, por fim, lá no final, eu vou mostrar para vocês alguns aspectos que nós estudamos no início aí do nosso módulo, que nos impulsionou, tá? Que deu um impulso para que vocês fizessem o projeto que vocês desenvolveram, onde existem vários aspectos socioeconômicos que são desenvolvidos no estado, tá? Que deveriam ser desenvolvidos,
é o outro aspecto, e que tem uma grande potencialidade para serem desenvolvidos também. Então, nós veremos alguns desses aspectos, tá certo? E aí, galerinha, os objetivos é reconhecer o agronegócio como uma atividade que se relaciona com as 4 áreas do conhecimento e compreender o agronegócio como fonte importante, uma fonte de renda a nível municipal, regional e nacional, certo? O agronegócio ele faz parte desses 3 níveis, tanto municipal, regional e nacional. Ok, galerinha? Então, vamos lá, vamos conversar sobre este tema. Na verdade, a gente já discutiu alguns aspectos desse tema ao longo, né, de toda essa disciplina. E para nós recordarmos um pouquinho, a gente precisa primeiro compreender o que é o agronegócio, tá? O que é o agronegócio? E aí, os alunos que pesquisaram sobre plantações, sobre estruturas de plantio de uma forma familiar, tá? Plantações familiares, eu quero que vocês, ao longo da nossa aula, né, vocês tenham um olhar de comparação. Tentem comparar, né? Vocês aí que estudaram, que pesquisaram sobre essa plantação familiar, né, que muitos produtos que uma boa parte das pessoas da nossa região consomem fazem parte da agricultura familiar. E aí eu quero que vocês comparem um pouco, né, essa estrutura da agricultura familiar com a estrutura que ela é mais industrializada, tá bom? Existe aí uma grande diferença entre esses 2 processos de plantio, certo? Galerinha, e aí o que é o agronegócio? O agronegócio ele é também conhecido por agrobusiness, né? Compreende as atividades econômicas que são ligadas diretamente com a agropecuária ou o manejo de florestas para o comércio e serviços, tá? E ao extrativismo vegetal. Então, só aqui nós temos muita coisa, tá? Aqui está falando já de muita coisa que o agronegócio trabalha. Vários desses aspectos aqui. Então, vamos rever aqui um pouquinho novamente. Então, ele é conhecido como agrobusiness e ele é ligado com a agropecuária, com o manejo de florestas e para o comércio e serviços. E também para o extrativismo vegetal. Olha aí. Então, na região de vocês podem perceber alguns desses aspectos que possam ser explorados, tá? Alguns de vocês já fizeram, principalmente eu já vi trabalhos de alguns de vocês sobre o extrativismo vegetal, tá? O extrativismo vegetal. Mas o extrativismo vegetal realizado na região de vocês, ele é numa proporção bem menor. Ele ainda é feito de uma forma quase que artesanal, né? Muitos deles são feitos de forma artesanal. Esse termo do agronegócio, ele foi cunhado lá na década de 1950, mas ele se popularizou lá em 1970, no auge da Revolução Verde, tá? E aí, pessoal, existem características bem expressivas que dizem, que mostram como é que funciona esse agronegócio. Como características do agronegócio, podemos citar aí as medidas e grandes propriedades rurais. Então, olha aqui. Vou até circular. Como característica do agronegócio, podemos citar as médias e grandes propriedades rurais, que conseguem uma alta produtividade em seus respectivos ramos de produção, tá? Tanto na pecuária como também na agricultura. E aí eu pergunto para vocês, certo? A galerinha aí que está em todo o estado do Piauí. Pessoal, o sistema, né, de plantação da região de vocês,
o sistema de agricultura e de pecuária da região de vocês, ele é realizado, tá, através de medidas de médio e grande porte, tá? Propriedades rurais de médio e grande porte, ou são mais voltadas para agriculturas familiares. O pessoal aí que estudou sobre agricultura, sobre diversos aspectos da agricultura, pessoal de Hugonápolis, né? O pessoal de São Lourenço, né? Que estão aqui conosco já no chat. Se vocês tiverem algum exemplo da região de vocês que explore o agronegócio, por exemplo, na região de vocês, se tiver o agronegócio aí à tona, ele é dedicado para plantações, para propriedades de médio e grande porte, ou são mais voltados para agriculturas familiares? A região de vocês, novamente, ela se caracteriza pelo agronegócio, que é a utilização, a plantação de terrenos de médio e grande porte, ou ele é realizado através de uma agricultura familiar? Se você tem essa resposta, né? Se você conhecer a sua região, você vai entender que tem aí características bem diferentes entre esse agronegócio, que tem tamanhos gigantescos, que tem proporções enormes, comparados aí a uma agricultura que é realizada em uma roça, que é realizada em um roçado, né? Em alguns pequenos terrenos. Então, por enquanto que vocês estão entrando aí, vocês se organizem e vejam, tá? De acordo com o que vocês viram, com o que vocês pesquisaram ou com o que vocês conhecem da região de vocês. Me digam aí, cada uma das regiões, qual é a realidade. É o agronegócio, que é mais característico, ou é, no caso, a agricultura familiar? Então, aqui, uma das principais características do agronegócio é que o agronegócio ele já tem aí uma dimensão maior, tá? Uma expansão maior. Ó, citado de médias e grandes propriedades rurais que conseguem uma alta produtividade. Uma alta produtividade. Na agricultura, é frequente a prática da monocultura, ou seja, a produção de um tipo de plantio apenas. Então, quem aí da região de vocês já olhou para hectares e hectares de terra que só tinha, por exemplo, plantação de milho ou plantação de soja? Eu sei que na região de alguns de vocês, o foco é plantação de soja, tá? O pessoal dos polos, que a sua região também é focada na plantação de soja, fala aqui, ó, somos nós, né? Somos nós a região que tem um maior foco na plantação de soja, por exemplo. Então, pessoal, normalmente a agricultura, ela é mais frequente que ela seja de uma monocultura, ou seja, que aquela região, que aqueles hectares de terra, né, que aqueles terrenos de médio e grande porte, normalmente eles plantem um tipo só de plantação. Ou é de milho, ou é de cana-de-açúcar, ou é de soja, ou é um ou é outro. Isso é regra? Não, não é regra. Mas aqui, segundo, né, as pesquisas, falam que é mais comum encontrar uma monocultura. Em muitos casos, há propriedades que praticam as duas modalidades, criando aí gado e plantando algum tipo de vegetal. Então, tem ainda regiões que têm, né, esse aspecto de criarem, de desenvolverem tanto a pecuária e a agricultura aí no mesmo local. Deve necessitar de um manejo muito grande, né? Precisa ter um manejo muito bom para poder manusear, para poder trabalhar com esses dois pontos. E aí, pessoal, falando desse agronegócio,
Nós precisamos também falar dos setores que de alguma forma estão literalmente relacionados com esse agro, de uma forma direta ou indireta, tá? Devido aí à sua complexidade e diversas cadeias produtivas envolvidas, podemos dizer que o agronegócio abrange os 3 setores da economia: o primário, o secundário e o terciário, tá? Então, pessoal, o agronegócio ele está presente aí nesses três setores econômicos, tá? O primário, o secundário e o terciário. Outra parte também que a gente precisa analisar com relação ao agronegócio, e que aí fica também uma pulga atrás da orelha da gente, né? Normalmente o agronegócio, ele tem como característica a alta produção de alimento, certo? A alta produção de alimento. Então, provavelmente, uma plantação, né, uma agricultura familiar específica, uma única só, tá? Porque nós sabemos que no nosso estado, uma característica muito forte do nosso estado é a agricultura familiar. Mas eu estou falando em comparação, né? Imagine aí uma plantação que é considerada como agronegócio e uma plantação que é de uma agricultura familiar. Os dois, né? Essas duas formas de plantio têm uma diferença muito grande, principalmente na proporção da colheita, tá? O quanto que se colhe. Normalmente no agronegócio, o retorno, né, desses grãos, dessa colheita é muito maior. Por quê? Porque também, né, a quantidade de terra, a quantidade de plantio também é gigantesca, certo? É gigantesca. Então, uma das principais características de identificar se aquela produção ela é do agronegócio é por conta da sua grandiosidade, tá bom? E aí, pessoal, deixa eu voltar aqui rapidinho. Falando dessa grandiosidade, a gente precisa também analisar que esse produto, após ele ser colhido, ele precisa ficar em algum lugar. Ele precisa ficar em algum local até ele ser destinado aí para as indústrias de alimento, né? Para exportação, porque muitos dos nossos alimentos produzidos no agronegócio, eles são exportados para outros países. Porém, esses produtos, eles precisam ser armazenados em algum local. Então, aqui nós temos, por exemplo, grandes propriedades rurais, eles têm, de larga escala, eles possuem, né, esses ambientes, esses locais para armazenarem os grãos, para armazenarem o produto que eles retiraram, né, da colheita. Precisa armazenar de uma forma correta, certo? Porque senão vai danificar e vai perder todo o trabalho. E aí, pessoal, o ciclo do agronegócio ele também pode ser dividido em 3 etapas. Essas 3 etapas, elas são muito bem definidas, tá? Uma delas é a produção rural. Tudo começa no campo, independente se é de alta, larga escala ou pequena escala. Quando se fala, né, da parte da agricultura ou da pecuária, tudo começa aí no campo, tá? Então, a produção rural ela é o início do ciclo. Depois existe a agroindústria, tá? Onde alguns desses produtos eles serão enviados e direcionados para a indústria, provavelmente para serem beneficiados da melhor forma, serem utilizados de uma parte até a última parte, né? Todas as partes possíveis daquele produto, daquele alimento, certo? Ele precisa ser enviado para outros lugares, tá? E aí, galerinha, outro processo é o envolvimento do setor de comércio e logística,
Então, nada adiantaria a produção rural, nada adiantaria o processo da agroindústria, né, industrializar, passar por um processo de industrialização esse produto, se não tem como foco a distribuição no mercado, se não tiver uma logística correta, se não tiver uma logística adequada. Esse produto não vai chegar de uma forma saudável, né, nas nossas mesas, nas nossas casas. Então, existe aí toda uma preocupação, é um ciclo. Não dá para pensar só em plantar, não. Certo? A minha preocupação é só plantar e colher. Ok, então você faz parte do primeiro ciclo, que é da parte rural. O meu processo é só a parte industrial, só me preocupo com o industrial. Então, você é de uma outra parte do ciclo. O meu processo aí na agricultura do país é a parte de logística. Então, você faz parte de um outro processo. Ontem nós estávamos falando do tripé. E aqui também é como se fosse um tripé. É necessário, né, que os 3 pontos eles estejam funcionando de uma forma coerente, correta, tá? E em um caminho aí que todo mundo esteja pensando para o mesmo fim, certo? E o agronegócio no Brasil, pessoal, com a sua enorme expansão territorial, porque assim, o nosso país, uma das principais diferenças, e essa diferença, nós somos agraciados por ela, tá? Existem outros países, como, por exemplo, a China, né? A China, ela também tem uma expansão de território gigantesca, certo? Tem aí um território até que muito bom. Mas, galerinha, a região deles tem uma grande parte que é de montanhas. Tem uma boa parte que não dá para ser aproveitada como nós podemos aproveitar a nossa. Então, nós temos aí terra em abundância. Só que não dá para sair fazendo qualquer coisa com essas terras. Nós também vimos ontem, né? A sustentabilidade, a necessidade de nós pensarmos aí de uma forma geral, num todo. Então, o Brasil, ele tem uma enorme expansão territorial. Ele é o 5º maior país do mundo. E além de ser o 5º maior país do mundo, nós temos terras férteis, nós temos aí a abundância de água, que é outra característica que falta em muitos lugares. E por isso que outros países não têm um poder produtivo que nós temos, né? Literalmente nós fomos abençoados, tá? Com boas condições até nesse aspecto de plantio. Então o Brasil, ele produz muito alimento mesmo, ao ponto também de exportar esses alimentos. E aí, como o nosso país tem uma expansão tão grande, consegue produzir tanto, aí eu queria que vocês pensassem, tá bom? Um ponto aí de investigação para vocês levarem no coraçãozinho de vocês. Se isso acontece, se o nosso país produz tantos alimentos, se nós chegamos a exportar esses alimentos, por que existem ainda locais, que existem pessoas sem alimentos, né, no nosso país? Essa é uma das principais discussões quando fala-se de agronegócio, tá? Quando se fala de agronegócio, essa é uma das principais discussões. Mas se o agro produz tanto ao ponto de exportar, por que tem algumas regiões que ainda passam fome, que ainda são necessitadas de alimento? E aí eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, né? O porquê que isso pode estar acontecendo, tá bom? Outro ponto, pessoal, e toda a grande quantidade de recursos naturais, como, por exemplo, os nossos biomas, a hidrografia, solos férteis em algumas localidades, é um dos grandes, né, protagonistas do agronegócio mundial. Nós somos aí um dos grandes protagonistas desse agronegócio mundial. E aí, lógico, né, em tudo na vida, nós sabemos. E se você não sabe,
Você já fica sabendo também, porque isso aqui é importante. Tudo na vida tem um lado positivo e negativo. Tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. E não seria diferente aí com o agronegócio, tá bom? Uma das grandes vantagens do agro está associada à modernização do campo. Está relacionada ao aumento da produção de alimentos e produtos oriundos do campo, como óleos, vinhos, tecidos e até cigarros, como plantação do tabaco, por exemplo. Nas últimas décadas, a produção alimentícia mundial vem aumentando de uma forma considerável, sendo capaz de forma eficiente de alimentar toda a população mundial. Entretanto, essa produção não atinge todos os lugares. Então, olha que hoje o mundo ele produz alimento suficiente para alimentar todo mundo. Porém, o problema de tudo está aqui, ó. Não atinge todos os lugares. Pode até plantar, pode até ter alimento suficiente para todas as pessoas no mundo. Porém, a distribuição desses alimentos, né, não é igualitária. Então, ao invés de pensar no mundo, vamos pensar aqui no nosso país, vamos pensar no nosso estado. Se o agronegócio ele produz tantos alimentos e ainda existem pessoas necessitadas de alimentos, então o problema está aí nesta distribuição, né? Nesta distribuição. Algum local está recebendo mais e outro está recebendo menos. E quais são os fatores que causam isso, né? O que ocasiona essa diferença, né? Essa desigualdade? Isso aí a gente precisa também analisar. A modernização agrícola, ela leva à produtividade, mas isso tem um custo ambiental muito caro. Os impactos ambientais causados pelas práticas agropecuaristas em muitas regiões são praticamente irreversíveis, tá? Para criar gado, essa é uma das principais discussões. Quando eu escuto nos jornais, né, nos documentários, falando sobre a preservação da natureza, sobre a diminuição, até mesmo, né, tem muitas empresas, pessoas que já fazem um movimento vegano, no sentido, alguns deles focam nesse aspecto da diminuição da produção de gado. Porque a produção de gado, para produzir gado, você tem que ter terra, né? Para colocar os bichinhos para pastar. E não dá para pastar entre as árvores. Então, normalmente tem que desmatar. Esse é um dos principais problemas, né? O desmatamento, que está relacionado também em muitos aspectos, não só e somente só, tá? A gente também não pode generalizar, falando que todo o desmatamento que existe no planeta, ou no Brasil principalmente, está relacionado à agropecuária. Não é isso. Estou falando que a agropecuária, tá, é um dos fatores que ocasionam aí esse problema, né? Esse problema da falta de preservação ambiental. Porque para criar os bichinhos, tem que retirar as plantações daquele local, as árvores de grandes portes, para ter pasto. E aí, isso aqui é um benefício que gera um mal, né? Aí eu não sei se isso compensa, né? Aí, esse é o X da questão. Será que um bem justifica um mal, né? Será que esse negócio aí tá igualitário? Tem alguma coisa errada nesse processo, né? Porque quanto mais se aumenta o consumo de carne, quanto mais a população cresce, há também um aumento da produção de alimento. E isso também vai necessitando da criação de mais gados, né? E aí vai necessitando, para mais criação de gado, vai necessitando um maior terreno, tá? Então, outros pontos, né? Que às vezes podem trazer prejuízos
irreversíveis, desmatamentos e queimadas, de áreas de preservação para o surgimento de lavouras e pastos, e aí tem outro aspecto. Não é só para criar os gados, não, é também para gerar plantação, né? Para plantar soja, plantar milho, plantar cana-de-açúcar, plantar muitos outros tipos de plantas. E aí vocês podem me perguntar assim, professora, mas não está desmatando e não vai plantar de novo, né? Árvore. Pessoal, pelo amor de Deus, isso não substitui um outro não, viu? Não substitui um ao outro, certo? Pelo amor de Deus, né? Árvores aí que estão no planeta há não sei quantos anos, que tem uma potência da liberação de oxigênio no planeta, não se compara com uma lavoura de cana-de-açúcar ou então com a lavoura de soja, tá? Uma coisa não substitui a outra, nem se compara, tá bom? Então, esse daqui é um dos principais problemas, né? O desmatamento, as queimadas, as áreas de preservação para o surgimento de lavouras e pastos. Contaminação do solo devido ao uso excessivo de agrotóxicos e fertilizantes. Esse é um outro grande problema, tá? Grandes plantações utilizam esses tipos de produtos para diminuir as pragas, né, que podem surgir na lavoura, pragas como insetos que comem, né, a plantação. Muitos deles utilizam também alguns produtos para que a fruta consiga se desenvolver mais rápido e aí em menos tempo ele conseguir, né, fazer a colheita, e para isso tem que modificar de alguma forma o natural, né? E se modifica o natural, vocês já sabem. Então é diferente, por exemplo, um tomate que o seu vizinho planta, imagine aí que tem um vizinho seu da sua cidade que faz plantação de tomate para vender no mercado da cidade. O tomate que ele planta, ele vai ser diferente daqueles tomates que você compra, que vem aí de caçambas, de outros lugares, de outras regiões, ou até mesmo de grandes plantações de tomate. Provavelmente você vai ver muita diferença, principalmente no tamanho, né? O tamanho vai ser diferente. A coloração normalmente é diferente, porque o pessoal lá que trabalha em casa, que planta, normalmente eles têm o costume de retirar o produto maduro, né? O pessoal aí das grandes produções, eles tiram ainda o produto verde, né? A fruta verde ainda. Então, existem diferenças, tá? Muito grandes. Dentre os impactos ambientais mais perigosos no agronegócio, nós podemos citar a acentuação de processos erosivos, né? Degradação do solo. Como o solo é um recurso renovável, ele deve ser usado aí de acordo com a sua capacidade, o que em muitas propriedades rurais não acontece. Não acontece o manejo correto do solo, tá? Além disso, a retirada da cobertura vegetal é um dos principais problemas, porque isso daqui traz danos irreversíveis às vezes para o solo. Você tirar essa camada, essa cobertura vegetal para a implantação de pastagens, de lavouras, pode acentuar aí as erosões, né, as perdas significativas de terras. E há também, pessoal, os impactos sociais, porque se há um impacto ambiental, de alguma forma vai afetar também o social, tá certo? Desemprego, êxodo rural, pois com o uso exagerado de máquinas, a presença de mão de obra humana diminui. Prováveis doenças advindas de alimentos contaminados com agrotóxico. Por isso que muita gente fala, né? A gente sempre fala do cuidado com o uso de agrotóxicos, né? Deve ser retirado agrotóxico. Por quê? Se fosse algo bom, estaria todo mundo incentivando o uso, tá? Se fosse um produto bom,
todo mundo estaria aí fazendo até propaganda para a utilização desses agrotóxicos. Mas eles não são. Eles são prejudiciais. Eles servem aí, em muitos aspectos, para diminuir o tempo da colheita. Para ao invés de você fazer uma colheita, né, de 6 em 6 meses, você fazer 2, por exemplo. Estou sendo exagerado, que eu não entendo de tempo de colheita. Mas estou dando só um exemplo para vocês perceberem que uma das utilidades do agrotóxico é fazer com que o fruto cresça mais rápido. Seja maior, mais bonito, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado. Aumento de conflitos agrários por posse de terras, aumento da concentração de renda e da desigualdade aí no meio rural. Tá certo? Outro ponto, galerinha. A atividade econômica ela é formada por esses setores. Primeiro, o primário. Porque nós conversamos que o agronegócio, ele se envolve nesses 3 setores produtivos, tá? Nesses 3 setores econômicos, no caso. O primário, que é o extrativismo florestal, mineral, animal, produção agrícola, criação de animais e etc. Já o secundário, ele é voltado para as atividades que transformam a matéria-prima em insumos, em produtos acabados e semi-acabados. Então, imaginem aí que vocês, né, fizeram aí a plantação da cana-de-açúcar, por exemplo, né? Quem planta a cana-de-açúcar está no primário, ele está plantando. Quem pega a cana-de-açúcar para poder retirar, por exemplo, aquela parte, né, o caldo da cana-de-açúcar, né? Provavelmente aí, ó, já esteja no setor secundário, tá certo? A pessoa que pega tudo que foi feito com a cana-de-açúcar, a rapadura, o açúcar propriamente dito, e coloca aí nos comércios, está no terciário. E aí, pessoal, o quaternário, ele é voltado para as atividades de fins lucrativos, que todos eles são, de alguma forma, né, voltados para os fins lucrativos, porque quem planta também quer receber, né? Quem pega esse produto e transforma ele em subprodutos também quer receber. Então, existe aí um ciclo e uma importância desses 3 setores, tanto primário, secundário e terciário. Eles fazem parte de todo um processo do agronegócio também. O agro, ele refere-se a todas as atividades econômicas relacionadas ao comércio de produtos agrícolas, tá? É também conhecido pelo seu nome adotado internacionalmente como agrobusiness, tá? O agronegócio, ele não existe só aqui não, meu povo. Ele existe no mundo inteiro. Na verdade, é um dos setores que gira muito, né, financeiramente. Gira muito dinheiro ao redor do agro. E ele é conhecido como agrobusiness. Dessa forma, integram a cadeia de agronegócios dos mais variados perfis, certo? O agronegócio ele é a soma de todas as cadeias produtivas, desde a produção e distribuição de insumos, a comercialização de alimentos, fibras e energia, tá? Em primeiro lugar, esses fornecedores de insumos e serviços, eles são indispensáveis para a produção, a chamada antes da porteira. E aí, galerinha, esse agronegócio, ele faz parte da realidade de muitas regiões, certo? Você aí que está do outro lado da telinha, se você identificar algum setor do agronegócio que é produzido na sua região, coloca aqui para mim no chat, para eu poder conhecer um pouquinho mais. Vocês são tantos, né? São tantos e tantos e tantos que não dá para lembrar quem é que fica com cada qual, tá? Quem é que é responsável por cada qual. Então, o pessoal aí que da sua região, dos principais aspectos econômicos é o agronegócio, me digam aí o que é que existe de plantação na região de vocês. Quem é o povo da soja, né? Quem é a região aí da cana-de-açúcar? Quem é a região do milho? Quem é a região aí da melancia? Coloquem aqui para mim no chat para que eu possa conhecer um pouquinho mais
da região de vocês, certo? Essas estruturas, pessoal, elas atingem aí as atividades econômicas, tá? Tudo aí gira em torno das atividades econômicas. Pertencem a esse estágio o planejamento, o crédito, as máquinas de preparo de solo, os corretivos, os fertilizantes, as sementes, os equipamentos de plantio, os defensivos agrícolas e pecuários. Só aqui, nesse parágrafo que eu estou mostrando para vocês, existem vários setores que são beneficiados com o agronegócio. Vários segmentos comerciais que acabam tendo renda, gerando emprego, tá? Gerando renda aí na casa de muitas pessoas, de uma forma direta ou indireta através do agronegócio. Uma delas, por exemplo, é a galerinha que trabalha com o crédito, que libera crédito para a parte da agricultura. O outro povo que tem as máquinas, né, que normalmente aluga as máquinas para grandes plantações, fazerem aí, de alguma forma, o manejo do solo, fazer, no caso, o plantio, porque tem máquinas específicas só para plantar as sementes, tem máquinas específicas para fazer, no caso, a colheita, né, dessas plantas. Existem máquinas aí para preparo do solo. Então, imaginem aí todas as empresas que trabalham com esses segmentos. Imagine a empresa que trabalha com o segmento de máquinas. Normalmente ela emprega muita gente, tá? Outro povo, o povo aí que trabalha com os fertilizantes, né? Também emprega muita gente. Outro ponto, as empresas que trabalham aí com a seleção de sementes, né? Que o foco deles é guardar sementes para o plantio, as melhores sementes para darem bons frutos, né? Para ter uma boa plantação e no futuro gerar bons frutos. Também emprega muita gente, é outro setor, certo? Os equipamentos de plantio. Quem trabalha aí com a fabricação e com a venda de equipamentos de plantio, os defensivos agrícolas e pecuários, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O pessoal de Caridade do Piauí, eles escreveram aqui algumas coisas, falando um pouco sobre a região deles, tá? Sobre alguns aspectos da parte da agricultura, do agronegócio na região deles. Então, galerinha, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a região de Caridade do Piauí. O pessoal colocou o seguinte: a Caridade do Piauí, essa região ela tem se destacado principalmente na produção de tomate, além de milho e feijão, que é o forte dessa região, certo? Então, você aí, ó, que consome tomate em outras regiões do Piauí, pode ser que alguns desses tomates, né, venham de Caridade, certo? Provavelmente aí em muitas das nossas mesas, os tomates que nós consumimos podem estar vindo aí de Caridade do Piauí, porque tudo que eles produzem eles não consomem, certo? Normalmente, nem tudo que o pessoal de Caridade do Piauí produz, eles consomem. Normalmente, eles enviam para outras regiões do estado. Além do tomate, ó, provavelmente aí muito do milho que você consome ou do feijão que está na sua mesa, pode ser que venha aí, ó, da região de Caridade do Piauí, porque é uma outra característica da região deles. Já foi aqui, Caridade do Piauí já foi uma grande produtora de algodão. Olha aí, Caridade já foi, né? E aí o pessoal de Caridade, se souber o porquê que não é mais, me digam aqui que eu agora foi curiosa para conhecer um pouco da realidade de vocês. De já, ó, se você está aí do outro lado da telinha, faça igual, por favor, o mediador de Caridade do Piauí, os alunos de Caridade do Piauí. O pessoal de Caridade do Piauí fez um resuminho aqui sobre a região deles, muito legal.
vocês poderiam estar fazendo esse resumo aqui para mim também no chat, para que eu possa expressar para todos nós, né, para todos que estão assistindo essa aula, um pouco mais sobre a região de cada um de vocês. Então, ó, Caridade já foi uma grande potência aí na produção de algodão, porém não tem mais uma grande produção, certo? Então, existe aí o algodão, né? Nós sabemos aí que tem o óleo que vem aí do algodão, fora a parte vestuária, né? Tem aí também o óleo e muitas outras partes do algodão que são utilizadas. Ainda, galerinha de Caridade, a comercialização é feita tanto para o estado do Piauí, como também para o estado da Bahia. Então, olha aí as informações extremamente importantes que a galerinha de Caridade do Piauí acabou de compartilhar conosco. Eles têm uma potência de produção de tomate, de milho, de feijão, que eles abastecem o estado do Piauí e, além disso, ainda abastecem o estado da Bahia. Informações muito importantes, viu, pessoal de Caridade? Muito obrigada mesmo pela colaboração de vocês aqui na aula. Se você tem um pouco dessa história para contar sobre a sua região, escrevam aqui no chat que agora eu estou curiosa, tá? Fiquei curiosa. E aí, galerinha, por enquanto que vocês escrevem, eu vou dar continuidade aqui ao nosso script, né? E aí, quando vocês escreverem, falarem um pouco mais da história de vocês, a gente começa a falar. Olha aí, galerinha de Currais apareceu, né? Já falando um pouco sobre a história deles, sobre a região deles. E olha aqui o que é interessante. O pessoal de Currais falou que a região de Currais, né, na nossa cidade, o forte da região é a produção de grãos no cerrado, tá? Como o quê? Como soja, feijão e milho. Então, pessoal, provavelmente aí os produtos, né, de soja, de empresas, né, que fazem a industrialização aqui no estado do Piauí ou até em outros estados, estejam consumindo, né, grãos, uma produção que venha de currais. Não só de soja, né? Provavelmente aí o feijão e o milho. O feijão pode ser que em algum momento você esteja consumindo o feijão que vem de Caridade, mas também em alguns momentos você pode também estar consumindo feijão que vem de currais. Tá vendo como a região do estado do Piauí tem muita riqueza, principalmente de alimentos, né? Não só o feijão, mas também o milho. Olha aí, que coisa fantástica, né? Muito bem, pessoal de Currais, muito obrigada pela colaboração de vocês, tá? É uma grande alegria poder conhecer um pouco mais da região de vocês e poder expressar também o quanto que a região de vocês tem de riquezas para todos os outros municípios do nosso estado. Se você aí que está do outro lado da telinha, se você está do outro lado da telinha, você pode conversar um pouquinho mais sobre esses aspectos socioeconômicos, né, da sua região. Não é geografia, mas é como se fosse, né? Nós estamos falando sobre um projeto de aprendizagem interdisciplinar, onde hoje o foco é falar sobre o agronegócio. Querendo ou não, né, o agronegócio ele está, sim, direcionado e está ligado com a parte geográfica, né, da região, até mesmo porque cada localidade geográfica do nosso país, ele tem aí uma especificidade, né? Nós temos biomas diferentes, nós temos potencialidades energéticas, nós temos potencialidades de plantio diferente, tá bom? E aí, galerinha, o pessoal de Currais, né, o pessoal de Caridade já colocou aqui um pouquinho mais, e tem aqui, ó, o pessoal de São Gonçalo. O pessoal de São Gonçalo também estão compartilhando um pouco mais sobre a região deles. Estão falando aqui que o pessoal de São Gonçalo do Piauí, o foco deles está voltado na produção de milho, na produção de feijão,
arroz, soja. Eita, pessoal de São Gonçalo. Região de vocês produz muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Outro ponto, né? Algumas frutas dos comércios são daqui, né? De São Gonçalo mesmo, tá certo? Muito bom conhecer um pouquinho mais sobre a região de vocês, tá? Rian Gabriel, hoje o nosso foco é falar um pouco mais sobre as potências que nós temos no nosso estado, tá bom? No estado do Piauí. O foco da aula de hoje é nós falarmos sobre as potências dos municípios de vocês, certo? Ok? Existem aí muitas potências em outros países, mas hoje nós queremos nos focar nas potencialidades que nós temos em casa, tá bom? No nosso estado. O pessoal, deixa eu dar uma olhadinha só qual é essa região, né? Deixa eu ver aqui. Nosso município é considerado um dos maiores produtores de tomate. O pessoal que acabou de colocar a última mensagem aqui, que a Conceição do Canidé, né? A galerinha de Conceição do Canidé. Nosso município, ele é considerado um dos maiores produtores de tomates do estado, com a produção de mais de 4.000 toneladas, exportando aí para o estado do Maranhão, entre outros. Meu povo, pelo amor de Deus, é tomate demais, né? É muito tomate. E aí o pessoal de Canidé, eles falaram aqui que tem uma grande exportação de tomate em toneladas. E aqui eu quero que vocês já observem que esses tomates, eles não vão somente com formato de fruta não, tá, pessoal? Em muitos desses outros lugares, o tomate ele chega para virar outros produtos, tá bom? Outros produtos também. Então aí, ó, galerinha, o pessoal aí de Canindé é algo também muito importante, eu não sabia, né, dessa curiosidade sobre a região de vocês, tá? Muito obrigada pela participação também, por compartilhar conosco também um pouco mais sobre as potencialidades das regiões de vocês. Certo? Se alguém tiver mais, né, alguma coisa para falar do que vocês pesquisaram também durante esse projeto, fiquem à vontade, expressem aqui a opinião de vocês, aí eu compartilho com todo mundo, tá bom? Eu leio, compartilho, comento com todo mundo sobre a realidade de vocês. Então, nós percebemos que, por exemplo, o nosso estado, nós estamos falando só do nosso estado. O nosso estado, em diferentes regiões, nós já conseguimos observar as potencialidades diferentes. Cada região, né, tem uma característica bem específica. Imagine o nosso Brasil, né? Imagine o nosso país, que é gigantesco também. Aqui em São Gonçalo, tem muita produção de caju. Ó, o pessoal de São Gonçalo também falando sobre outra característica deles. Além do milho, além do feijão, além do arroz, além da soja, além das frutas que são plantadas, né, e colhidas na região de São Gonçalo, eles também têm uma produção de caju, que de alguma forma, né, o caju é a fruta bruta, certo? E que do caju, lá em São Gonçalo, eles conseguem tirar muitos outros produtos, como a cajuína, como a castanha, e produtos secundários do caju e da castanha também, certo? Então vejam aí uma fruta, ou aí para o povo, né, da biologia, uma pseudofruta, né? Mas a gente fala fruta, não vamos entrar aí na biologia agora, não. Uma fruta como o caju, ela é capaz de movimentar muita gente. Porque quem trabalha com a cajuína, né, vai trabalhar, no caso, com o suco do caju, né? Quem trabalha com a castanha? E quem trabalha com o caju depois de ser espremido, né? Porque o caju, quando ele é espremido, ele fica lá, mas aquilo ali não é jogado fora, não. Tem gente que utiliza aquilo ali para alguma outra coisa.
Se você sabe aí para que serve a parte do caju depois de ser retirado o suco, eu já vi gente fazendo receitas, um refogado, eu já comi uma torta. Há milhares de anos atrás eu comi uma torta que eu jurava que era de caranguejo. A pessoa desfiou a carne do caju, ela temperou a carne do caju de uma forma fantástica e fez uma torta. Essa carne do caju ficou idêntica a caranguejo. Tem gente aí que consegue fazer milagres, né, com várias partes de um mesmo produto. Tem o povo, né, que movimenta o setor econômico, certo? Também com a castanha. Tem gente que vive de coletar castanha, pessoal. Não estou falando ainda nem da venda lá do final da castanha, já no ponto de comer. Estou falando de gente que cata castanha, né? Que vai de terrenos em terrenos, catar castanha, que vende o quilo. Tem gente que compra essa castanha crua e assa, torra e vende a castanha torrada. Tem gente que utiliza o caju e a castanha para fazer doce. Então vejam aí de uma única fruta o tanto de produtos que podem sair, que podem movimentar o setor socioeconômico de um local, tá bom? Ok? Então vejam aí, ó, o pessoal aí de São Gonçalo, né, provavelmente consigam visualizar muitos desses aspectos na região de vocês, né? Eu estou aceitando, sou louca por doce de caju, viu? E por cajuína também. Amo cajuína e amo caju. Doce de caju, castanha, tudo, né? Aí o pessoal aqui de... eu não sei qual é esse polo, mas já eu vou dar uma olhadinha. Quando nós retornarmos, né, do nosso intervalinho que vai acontecer, já eu volto. E aí eu falo para falar um pouquinho mais sobre esse outro polo que está falando sobre as potências, né, da sua região. Se você ainda não colocou, você pode escrever no chat, que no segundo momento da aula eu vou retornar para explorar um pouquinho mais, para falar um pouco mais sobre cada região de vocês, tá certo? Galerinha, nós daremos aqui um intervalo rapidinho, bem rapidinho, e já a gente retorna para dar continuidade à nossa aula.